Fala pessoal, bom dia, Deuteronômio capítulo 12 hoje. Esse aqui é um capítulo que Deus falou muito no meu coração e eu quero compartilhar com você 3 pontos desse capítulo. É um capítulo um pouquinho extenso, tem 30 e, deixa eu ver quantos versículos aqui, 32 versículos, mas que realmente são 3 pontos fundamentais para a gente aplicar no nosso dia a dia, na nossa rotina de vida. E isso aqui é fundamental para a gente entender como devemos adorar ao Senhor. Onde devemos adorar ao Senhor? Então, isso aqui é realmente para abrir os seus olhos, abrir a sua mente, o seu coração, para você adorar ainda mais ao Senhor do que você já tem buscado, tá bom? Então vamos lá, vamos conversar sobre isso aqui. Olha só a epígrafe desse capítulo. O único lugar de culto é o escolhido pelo Senhor. Então, Deus escolhe a forma como ele quer ser adorado. E ele passa isso para nós. Ele nos ensina, ele nos mostra, ele nos guia a forma como essa adoração deve ser feita. É claro que na nossa individualidade, cada um tem um jeito, alguns falam mais alto, outros falam mais baixo, alguns se movimentam mais, outros se movimentam menos. Isso é natural, isso é individual, mas um princípio não pode faltar. O que é? O coração totalmente entregue ao Senhor. E agora o detalhe é onde? Presta muita atenção. Aqui Deus está estipulando para eles sempre se reunirem no mesmo local. E aí ele fala do versículo 1 até o versículo 6, para primeiro, na terra que eles vão possuir, tirar tudo, mas tudo que não tem nada a ver com o nosso Deus. Olha só, derribar os altares a outros deuses, quebrar as suas estátuas, os seus bosques, vocês vão abater as imagens esculpidas de outros deuses, apagareis o nome daquele lugar. Então, basicamente, quando eles entrarem na Terra Prometida e tiverem ali aquelas outras nações que cultuam outros deuses, simplesmente Deus falou assim, ó, tira tudo isso, mas tira absolutamente tudo. E o que isso tem a ver com você e comigo? Que para servir a Deus, nós realmente temos que abandonar, jogar fora toda imundícia que pode ter vindo desse mundo aqui e que está pregnado no nosso coração, nos impedindo de ter um relacionamento com Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 16, fala. Uma palavra fortíssima, tá? Então, 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 16, tá? Deixa eu abrir aqui para conversar com você sobre isso, porque realmente é uma palavra bem tensa. Olha só. Vou ler a partir do 14, tá? Não vos prendam a um jogo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem, olha só agora, presta atenção, grave isso aí na sua Bíblia, tá? Pega sua caneta aí. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vocês são o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e olha só o 18 para encerrar, e eu serei para vocês pai, e vocês serão os meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isso aqui, pessoal, é para você entender que na sua vida você tem que fazer uma limpeza, mas uma limpeza muito grande. E isso é uma área, são áreas na nossa vida que a gente precisa realmente olhar e falar assim, isso daqui não condiz mais com a minha maneira de viver, com a minha maneira de falar, de agir. Não condiz mais. Isso é passado, isso é mundano, isso aqui não combina mais comigo. Por quê? Porque o próprio Deus habita em mim. O Espírito Santo está comigo. Então, essas músicas que eu escutava, eu vou jogar fora, eu vou excluir do meu celular. Esses filmes e vídeos que eu assistia, eu não vou mais assistir. Eu estou apagando aqui e não vou mais voltar neles. Os tipos de roupas vulgares que eu utilizava para chamar a atenção de pessoas, eu não vou mais utilizar. E tantas outras coisas, pessoal, tantas outras coisas. Você tem que fazer uma reflexão, um filtro aí na sua vida. Então, coisas que
prenda em você, que gera um vício em você. Isso é tanto para o consumo quanto para o que você está fazendo no dia a dia. Então, seja algo eletrônico, seja algo que você consome, não sei, você sabe. Então, dobra os seus joelhos nesse momento, no nome de Jesus, vai no seu quarto. Eu não sei quem que Deus está falando isso exatamente agora, mas vai no seu quarto, dobra os seus joelhos e fala assim: Senhor, purifica-me, limpa-me, santifica-me pela tua palavra e eu quero jogar fora tudo que não te agrada, no nome de Jesus. Faz isso agora, eu não sei com quem que Deus vai falar exatamente, mas faz isso no nome de Jesus, porque é isso que está faltando para você voltar para Ele, para você se relacionar com Ele verdadeiramente. Às vezes você pede tantas vezes: Deus, fala comigo, Deus, me mostra um caminho, Deus, o que eu faço, Deus, e é só isso que Ele está te pedindo. Joga fora essas coisas que não fazem parte do Evangelho do Senhor, da palavra de Deus. O sacrifício de Jesus foi alto demais, foi um alto preço para você ficar guardando, para você ficar consumindo coisas desse mundo aqui. Não é mais isso que a gente tem que ficar preso. Pelo contrário, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, nos chamou, nos resgatou, nos salvou. Creia nisso no nome de Jesus, tá bom? Esse é o primeiro ponto, tá? Agora, o segundo ponto é o seguinte, deixa eu voltar aqui para Deuteronômio que até perdi. Deuteronômio aqui, ó. Moisés ele relata sobre a questão do sangue, tá? Ele reforça, né, a questão de não comerem sangue, porque o sangue é oferecido ali no altar do Senhor para a expiação do pecado. E aí tem muitas ligações, principalmente com Levítico 17, que foi a primeira vez que deixou muito claro essa proibição. E tem muitas outras passagens que falam sobre isso. Atos capítulo 15, aquela discussão entre os judeus, gentios ali naquela época. Mas tem uma palavra que eu quero deixar para você. Tá? Essa importância do sangue mesmo, né? A gente tem toda essa questão de realmente não comer sangue. Eu não gosto, acho que não é certo também. Eu vejo também como um pecado hoje, vejo realmente por conta de tudo que Deus nos ensinou. Jesus disse que nenhum tio ou um jota seria tirado da sua palavra. O apóstolo Pedro escreve isso sobre o precioso sangue de Cristo, fala que ele é o único sangue que, através da ceia do Senhor, de uma forma simbólica, é aquele que nós podemos tomar e nós sermos purificados através dele. Então toma cuidado, pessoal, toma cuidado com isso, tá? Porque realmente é algo para mexer com você. Às vezes você gosta daquilo, mas não é certo, tá? Pede ajuda ao Senhor, pede orientação ao Senhor, para ele falar assim: Senhor, isso aqui tá me atrapalhando, isso aqui tá me incomodando, por favor, tira isso de mim, faz isso no nome de Jesus. É outra coisa também que talvez possa mexer com você aí, tá? E para confirmar tudo isso aqui que a gente está conversando, pessoal, para encerrar mesmo, tá? Tinha outros textos que eu queria ler com você, mas eu quero fechar com primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículos 18 e 19. Depois a sua casa medita, olha só, medita em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 17 e 34, ceia do Senhor, e medita em Mateus 26, ali do versículo 25 em diante, para você entender também sobre a ceia do Senhor, tá? Mas isso daqui eu quero fechar com você mesmo. 1 Pedro 1, 18 e 19, olha só. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição receberam dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado, presta atenção, nesses últimos tempos, por amor de vocês. Pessoal, o sangue de Jesus Cristo é o único que nos purifica de todo o pecado, que nos santifica, que nos abençoa, que dá remissão pelos nossos pecados, que realmente nos transforma. É o sangue de Cristo que nos aproxima do nosso Senhor, nosso Deus. O véu foi rasgado pelo sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus você precisa entender isso. Você precisa começar a jogar as coisas fora, jogar aquilo que está te atrapalhando e se envolver na palavra de Deus, na presença de Deus e valorizar o sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário. Joga fora as coisas do mundo que estão te atrapalhando, que estão te envolvendo aí para longe de Deus, mas se aproxime dessa palavra, entenda o que Jesus fez, entenda esse precioso sangue de Cristo que te salva, te purifica, te guia. É isso que está faltando para todos nós entendermos esse princípio. Jesus Cristo se sacrificou
por amor a nós, voluntariamente, por vontade do Pai, mas você precisa entender, foi por amor esse precioso sangue derramado. Comece a jogar fora essas coisas, comece a tirar isso da sua casa, da sua vida, do seu coração e se envolva mais com a presença de Deus. É isso que capítulo 12 de Deuteronômio nos ensina. Nos vemos no capítulo 13. Um grande abraço, Deus abençoe.